O ser humano é uma espécie que busca e encontra significação em tudo que entra em contato. Muitas vezes é algo que não condiz com a realidade em si, porém o conforta agregar sentido aos infinitos signos. Para Greimas, absolutamente tudo é texto, ou seja, tudo pode ser lido e interpretado. Acontece que ao desenvolver sua teoria, utiliza estruturas onde é permitido a análise e compreensão completa de um texto, independente do seu tipo. Para dar partida nessa teoria, observou que os signos contam histórias, formando um plano narrativo. Utiliza-se do pós-estruturalismo para análise desses blocos narrativos, que é pautado principalmente pelas relações sociais. Portanto, essa condição social e a troca de signos gera o percurso gerativo de sentido, que seria basicamente a criação de sentidos e significados para tudo que é produzido. Para este vídeo, analisamos o curto de 2012, Carl. Agora fale seu texto de apresentação. Olá, sou a terceira geração de androides X400. Posso cuidar da casa, cozinhar, cuidar das crianças, posso organizar sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição como parceira sexual. Não precisa me alimentar ou recarregar. Estou conectada a uma bateria que durará 173 anos. Gostaria de me dar um nome? Sim. De agora em diante você será Carl. Meu nome é Kara. O curta conta a breve história de uma androide projetada para cumprir tarefas específicas, que, durante sua montagem, percebe ser capaz de pensar, agir e sentir por conta própria. De início, somos apresentados a uma figura totalmente artificial da androide, um torso com um rosto humanizado. Os interiores expostos, a descrição de suas funções e a sua maneira robótica de falar tentam deixar claro que se trata de uma máquina, mas as feições realistas e o coração pulsante tornam difícil de se acreditar. Tudo muda quando o funcionário lhe dá um nome humano, Kara. Enquanto ela tinha apenas um número de identificação, ela se reconhecia apenas como objeto, mas a partir do momento que recebe o nome, passa a se reconhecer como humana. Em seguida, é pedido que ela mova seus braços, da forma que bem entender. Nesse momento, a pele passa a cobri-los, ao mesmo tempo que Kara percebe poder controlá-los. O mesmo acontece quando é ordenada a dar alguns passos, dessa vez cobrindo o corpo todo. É aqui que ela percebe ser capaz de agir por conta própria. Kara então revela para o funcionário que ela pensava estar viva. Ao ouvir isso, ele parte a desmontá-la, afirmando estar apenas seguindo ordens da empresa e que os clientes não aceitariam esse comportamento vindo de um produto. Afinal, uma máquina não devia ser capaz de pensar, muito menos pensar estar viva. A verdade é que, apesar de ter dado o nome que ajudou ela a se reconhecer como um ser, ele ainda a reconhece como máquina. Ela suplica por sua vida, mas é só quando ela revela estar com medo que o funcionário entende que se trata de um ser capaz de sentir. Ele sente empatia por Kara, se coloca no seu lugar, enxerga o medo de alguém prestes a morrer e decide liberá-la. Por fim, ela chora, sinal que concretiza a realização de seu desejo de se tornar humana. Que merda, mas o que é isso? Não faz parte do protocolo. Não, os componentes de memória devem estar com defeito. Ok, vamos lá. O modelo está com defeito. Desmonte e verifique os componentes necessários. Vai me desmontar, mas pra quê? Você não deveria se preocupar com essas coisas. Você não deveria pensar. Algumas de vocês são rejeitadas por reposição ou talvez algum problema no software. Não, eu me sinto perfeitamente bem, eu juro. Tá tudo bem. Eu passei em todos os testes, não foi? Sim, mas o seu comportamento não é comum. Por favor, eu imploro. Por favor, não me desmonte. Desculpe, querida, mas o modelo com defeito deve ser desmontado. Este é o meu trabalho. Se os compradores vierem reclamar, eu vou ter que explicar tudo isso pra eles. Eu não vou criar nenhum problema, eu prometo. Eu vou fazer tudo que me mandarem sem dizer uma palavra. Eu não vou mais pensar. Eu acabei de nascer, você não pode me matar. Pare, por favor, pare. Eu estou com medo. Logo, podemos entender o papel de Kara como o sujeito. É só quando ela recebe seu nome e se reconhece como algo que vai além de uma máquina, que ela passa a buscar se tornar humana. Seu nome é um incentivador, e o fato dela se tornar humana é o seu objeto de valor. O funcionário, por sua vez, é o detentor do seu objeto de valor. É ele que decide se ela vive ou morre, e, consequentemente, se ela poderá, de fato, se tornar humana. Nesse sentido, o funcionário é o opositor. Quem ajuda a Kara a superar esse obstáculo é o seu próprio medo. É a demonstração do sentimento medo que convence o funcionário a lhe deixar viva, para encontrar então o receptor, a sociedade. Observando no sentido da equação do plano narrativo, a função se resume ao sujeito 1, Kara, que quer viver, sendo esse o seu objeto de valor. Ela busca então convencer o funcionário da empresa a deixá-la viva,
Ele é o sujeito 2, que acaba permitindo que ela esteja em conjunção com seu objeto de valor. Por onde iniciamos a interpretação, ou até mesmo a compreensão de um texto? Segundo Gadamer, o texto se projeta em nossa mente ao primeiro contato, seja no título, sinopse, ou até mesmo na primeira cena que observamos. A partir daí, imaginamos inúmeras possibilidades do que o texto pode nos apresentar. Essa ação é chamada de primeira projeção, que seria a expectativa de tudo aquilo que esperamos acontecer. Entretanto, é necessário fazer uma análise da própria projeção. Deve condizer com a obra e buscar um sentido concreto. Há infinitas formas de enxergarmos algo, é baseado na bagagem que cada pessoa carrega em sua psique. Sendo assim, a pré-compreensão de um texto surge a partir de sua vivência e contato com a cultura. Talvez, a primeira coisa que esperamos de um robô seja a padronização do mesmo, que seria a forma de reagir aos estímulos e até mesmo da ação própria, a partir de uma inteligência artificial. Gadamer entende que padrões fazem parte da hermenêutica. Entretanto, o ciclo hermenêutico se realiza a partir de cada indivíduo. Apesar disso tudo, é necessário estar consciente de tudo que nos constrói como ser humano, tudo que carregamos, desde a cultura até a moralidade individual. Gadamer nomeia isso como as autoridades do ser e enfatiza que quem nega o pré-conceito não consegue compreender. A teoria de Gadamer nos ajuda a entender, a partir da hermenêutica, a produção de sentido de um texto. O círculo de compreensão nos mostra o ciclo infinito, que é esse processo de sentido formado em nossa mente. A partir do círculo, iniciamos o processo que foi mencionado. Começamos a partir de nós mesmos, até nos chocarmos com o primeiro choque criado pelo autor. A Kara tem sentimentos, tem vontade própria, está consciente de sua própria existência. Onde já se viu isto em uma máquina? O primeiro choque acontece ao receber um nome. Assim como a primeira projeção, o nome nos leva ao primeiro ato de pré-compreensão. Kara sente o poder do nome. Os dados implantados em seu sistema se moldam para formar um ser vivo. A partir do nome, Kara se transforma no próprio signo. Isso passa a definir sua identificação humana e liberta sua personalidade especial. O segundo choque ocorre quando o funcionário menciona ainda de Kara para as lojas. Kara percebe que é apenas uma mercadoria. Quando ela entende seu papel, tudo vira de cabeça para baixo. Acontece o enfrentamento do segundo choque. Kara se questiona e luta com palavras contra o protocolo da empresa, e aí desencadeia o terceiro choque. Desta vez por parte do funcionário, que se fascina com a capacidade de Kara de sentir, pensar e se expressar livremente. Tudo aquilo que ele sabia sobre máquinas se revoluciona em sua cabeça. Percebe que pode ser muito mais do que foi programado para ser. Tomado pelo desespero, ordena que a desmonte, por conta das regras de sua empresa. Aos olhos de quem é treinado para enxergar mais do que apenas o visível, há uma construção de significados a partir da narrativa. Cada elemento que molda nossa percepção também nos permite compreender toda a história. Nesse caso, o autor constrói uma situação onde nos colocamos no lugar de Kara. É possível sentir o que ela supostamente está sentindo: a aflição, o medo, o desespero. Tudo isso por meio da empatia que a trama nos faz sentir. E essa é a mesma empatia que muda a cabeça do funcionário. É como se fôssemos a personagem por instantes, e o autor estivesse provocando cada um de nós. O fim da narrativa mostra Kara se juntando aos outros robôs, posicionando-se no lugar onde a última foi construída, demonstrando o ciclo que é aquela fábrica tecnológica, o que encaixa-se perfeitamente no ciclo de compreensão, onde só é possível compreender ao chegar no fim. O início começa no fim, e a fábrica das máquinas também segue esse processo padronizado, onde a próxima Kara poderá nascer em algum momento do futuro. E aqui iniciamos novamente o ciclo. Após a análise de cada bloco narrativo, fomos transformados pelo texto e é possível ter uma visão completamente diferente daquilo que observamos no princípio. O vídeo é uma abertura de compreensão. Estamos imersos nas inúmeras possibilidades de interpretação. Kara atingiu seu objetivo principal: superar seus obstáculos para alcançar sua humanização. Acontece que com o instinto humano de sobrevivência, acabou abandonando sua liberdade de expressão para manter-se viva.